Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, mais uma vez no projeto Contra os Acadêmicos. Hoje eu vou comentar com vocês, rapidamente, a obra Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Não é novidade para ninguém que Kelsen é um positivista jurídico, não é? Um positivista normativo, e a Teoria Pura do Direito é só mais um livro de uma vasta produção bibliográfica de Kelsen, tá? Então, a gente pode afirmar sim que a teoria pura é seu magnum opus, né? É o que lhe deu fama, talvez, no resto do mundo, mas ele não escreveu só isso não, tá? Kelsen foi um jurista completo e, por que não, um filósofo do direito, de modo que ele deve sim ser respeitado. Um grande jurista, uma grande figura, está sem dúvida no panteão dos grandes do direito. Bom, existe uma divergência muito interessante sobre a fundamentação gnoseológica do Kelsen. A maioria costuma afirmar que Kelsen seria um neocantista, ou um produto da escola neocantista. Por exemplo, Eric Voegelin vislumbrou Kelsen como alguém animado pela fé neocantiana. Salvo engano, o Miguel Reale também atrela Kelsen ao fenômeno filosófico, ou à escola filosófica neocantiana. Sucede que talvez seja preferível afirmar-se que Kelsen, na verdade, foi um filósofo do direito com premissas kantianas, não neocantianas, kantianas mesmo. Uma prova muito forte disso, né, um documento importante e primário que atesta essa colocação, é justamente a sua autobiografia. Na autobiografia, Kelsen afirma expressamente que Kant foi sua estrela guia. E daí a gente começa a entender por que os seus críticos costumam designá-lo como o pai do formalismo jurídico, né, ou o teórico da Grundnorm. Saralade, por exemplo, escreveu que Kelsen seria o padre del formalismo giuridico, o pai do formalismo jurídico, né, teórico della Grundnorm e teórico della distinzione tra Sein e Sollen. Ou seja, o teórico da distinção entre o Sein e o Sollen, né? Agora as palavras alemãs aqui. Então, há uma oposição muito clara, né, entre as categorias ontológicas, né, o mundo do ser, e as categorias que a gente pode chamar de deontológicas, né, o mundo do dever ser. E sempre num plano lógico-formal. É por isso que o nível máximo de transcendência do Kelsen seria a assim chamada norma hipotética fundamental, que acaba sendo inevitavelmente um escopo metafísico escondido em Kelsen. Ele não consegue negar esse ponto. E um nível mais abaixo, mas ainda assim, a ponta deste rol imanental de normas seria a Constituição da nação. Embora Kelsen seja, sim, um positivista, né, ninguém duvida disso, ele tem uma produção interessante a respeito do justnaturalismo. É um dos seus críticos, mas não dá para falar que Kelsen não entendeu ou não estudou o assunto. Kelsen traz considerações interessantes e o seu enfrentamento pressupõe alguns anos de estudo. Então você, jovem, tenha muito cuidado, tá? Não vá acusando Kelsen levianamente, porque ele é um grande jurista e um grande filósofo do direito. Por exemplo, um erro crasso que a graduação costuma cometer é a de tentar misturar, por exemplo, a proposta teorética de Kelsen com o nazismo, como se Kelsen tivesse fundamentado o nazismo. Esse tipo de afirmação não é só falso, como também muito fácil de ser combatido. Inclusive, para aqueles que ainda afirmam tamanha bizarrice, eu recomendo a autobiografia do Kelsen, onde ele mostra o que ele passou, por exemplo, o que ele viveu durante o movimento nazista, quando o movimento nazista começou a ser gestado e começou a ganhar força. Kelsen foi um dos primeiros docentes, talvez ele conste da primeira lista de demissão em massa de docentes pelo Hitler, né? Kelsen teve que fugir da Alemanha e contou com a ajuda de um guarda nazista que o atendeu prontamente. Fora os problemas que ele teve com uma figura muito peculiar chamada Carl Schmitt. Mas isso é um outro assunto. Então vejam, uma coisa é a gente discutir o seguinte, o positivismo em si pode enfrentar um problema axiológico do nazismo? Essa é uma questão. Outra questão, a meu ver, problemática, é tentar atrelar a proposta, a formulação teórica do Kelsen ao nazismo. Isso não é conveniente, não é uma discussão acadêmica válida, não há nada nisso.
Kelsen jamais contribuiu para o nazismo, que fique claro. Aliás, ele era judeu e, como eu disse, teve de fugir, tanto é que ele foi morar nos Estados Unidos, né? Ele acabou encontrando lá um posto de docente na Universidade de Berkeley. Agora, a gente pode sim questionar o seguinte, tá, Kelsen e o seu positivismo não deram causa ao nazismo, e jamais houve uma formulação explícita do Kelsen para fundamentar o nazismo. Isso jamais aconteceu. Mas a gente pode dar um salto abstrato e pensar o seguinte, ok, o positivismo em si é capaz de enfrentar o nazismo? Aí é outra pergunta. Eu gosto de mostrar para os meus alunos, quando eu explico ou exploro o justnaturalismo, o seguinte, o poder constituinte originário, ou seja, o momento em que a Assembleia Constituinte da Nação se reúne, né, com todos os seus parlamentares ou com todos os seus representantes para votar qual será a Constituição da Nação. Pergunta, ela é absolutamente livre? Ela pode instalar um novo Estado nazista? Essa é a pergunta que deve ser feita. Se a resposta for negativa, restará saber qual é a vazão imanental que o positivista tem para enfrentar esse tipo de questionamento. Se ele nega a metafísica, como ele pode afirmar que a Constituinte não pode instalar um Estado autoritário? E é engraçado, quando há esse tipo de debate, os positivistas costumam dizer o seguinte, mas na verdade a Constituição de Weimar, que reinava, né, que ainda imperava durante o Estado nazista, ela não permitiria o próprio nazismo. De fato, se vislumbrarmos o ordenamento alemão da forma escalonada, como hoje entendemos com mais rigor, de fato, o nazismo não seria possível segundo a imanência da Constituição de Weimar. Isso é verdade. No entanto, ainda resta perguntar outra coisa. Mas e se a própria Constituição fosse nazista? Qual seria o argumento positivista para enfrentar o nazismo? Esse é o ponto. E mais, o próprio mecanismo de controle de constitucionalidade de Kelsen, na forma original, né, antes mesmo de ele propô-la, antes mesmo de ele criar o mecanismo austríaco, né, um assunto também muito interessante, Kelsen fundamentou o controle de constitucionalidade da Áustria, mas mesmo a sua proposta supõe uma nulificação da norma inconstitucional com efeitos só ex nunc, ou seja, sem retroação. É dizer, se a proposta do próprio Kelsen fosse aplicada a ferro e fogo no Reich nazista, seria tolerável por este mecanismo positivista a manutenção de eficácia jurídica, ou de efeitos jurídicos dos atos passados inválidos. Claro, se houvesse um controle eficiente. Há ainda a produção interessante, do ponto de vista historiográfico, sobre o papel dos juízes na Alemanha nazista. Ninguém estuda muito isso, né? Há uma clara diferença entre os juízes de primeiro grau da Alemanha nazista e juízes de segundo grau, tá? Então, a coisa é muito mais complexa do que parece. Eu não estou acusando aqui o positivista de nazista, não é disso que se trata. Mas sempre fica aquela pergunta, qual é o escopo, metafísico ou não, do positivista para enfrentar o problema do autoritarismo, que pode ser não só nazista, como também comunista, como também fascista, etc, etc. Ou seja, voltando àquela ideia da norma hipotética fundamental de Kelsen, o que poderíamos esperar de uma nação doente, né? O que a gente pode esperar da norma hipotética fundamental de uma nação entorpecida ou prenhe de laços autoritários? Este é o grande questionamento, né? Este é o grande problema, na minha humilde opinião, do positivismo. Ao tentar negar toda a metafísica, de algum modo o positivismo cria sua própria metafísica, que é voltada a uma imanência supostamente capaz de substituir a transcendência. Então, o jurista positivista, geralmente quando ele precisa de algum argumento que resvala em aspectos de justiça, ele acaba encontrando postulados ou princípios de uma constituição escrita da nação. E aí ele tenta extrair, dentro das balizas semânticas do texto, valores que não estão lá explicitamente escritos, colocados a rigor. Então fica sempre esse questionamento. Mas é engraçado notar também que Kelsen
tem alguns pressupostos ou algumas lições que acabam concatenadas com o justnaturalismo. Por exemplo, Kelsen jamais negou, na teoria pura do direito, a necessidade de respeito às balizas lógico-objetivas de realidade. Então, um penalista, por exemplo, jamais conseguirá alterar a natureza ontológica do dolo. Ou seja, o penalista não pode, per saltum, com o plexo normativo, mudar o atributo natural e ontológico da conduta humana. A conduta humana é um dado anterior ao próprio direito. O direito deve respeitar esse tipo de coisa, né? As ordens de realidade. Kelsen aceita esse tipo de proposta, o que é uma proposta, diga-se a verdade, muito mais justnaturalista. A rigor, então, seria uma teoria pura, não um direito puro. Veja, a teoria em si pode ser pura, mas o direito jamais pode ser despregado dos aspectos lógico-objetivos de realidade, dos aspectos ontológicos. Não é possível, por exemplo, também, pensar-se num conceito jurídico de morte que não enfrente a realidade tal como é posta. Ou seja, o direito não pode mudar o conceito ontológico de morte. Ele pode até trazer critérios de avaliação da morte, é diferente, mas ele não pode mudar a significação ontológica da morte. Entendem o que eu quero dizer? Então, pessoal, claro que aqui é só um resumo, a gente não tem tempo para enfrentar tantas coisas. A Teoria Pura do Direito não é um livro só sobre positivismo jurídico. Kelsen enfrenta, por sinal, problemas outros, como o significado e os limites da jurisdição. Um assunto muito caro aos processualistas. O que seria jurisdição? Afinal, o juiz declara ou constitui direito, o juiz cria direito, onde a sentença se encaixa na pirâmide de Kelsen, e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.